Olá, amigos e irmãos ouvintes da Rádio Mateus 633. É com extrema alegria que eu venho cumprimentar a cada um de vocês na gloriosa paz do Senhor Jesus, desejando do fundo do meu coração que tenham passado uma semana abençoada na presença de Deus, em nome de Jesus. Também quero aproveitar e saudar o pastor João Alves, que é o idealizador, o fundador da rádio. O pastor está lá na cidade de Vila Velha, estado do Espírito Santo, juntamente com a sua família, a esposa e a irmã Sônia, os 2 filhos. Pastor, receba o meu abraço afetuoso aqui da cidade de Londrina. Quem vos fala é o presbítero irmão Décio. Como disse, estou aqui em Londrina ainda visitando o filho. Que coisa boa, maravilhosa, glórias a Deus. E agora estamos abrindo o programa Momento da Palavra, aquele programa que vai ao ar semanalmente, aonde nós procuramos trazer uma leitura de uma passagem bíblica e fazer uma reflexão sobre a mesma, buscando sempre a orientação do Espírito Santo, para que venhamos falar somente aquilo que o nosso Deus realmente quer transmitir para cada um de nós. Amém? Então, nada melhor do que iniciar o programa Momento da Palavra com uma oração. E eu convido você a também orar neste momento. Pai querido, Pai eterno, estamos aqui reunidos através da rádio web, pedindo para que o Senhor venha falar conosco através da manifestação do Teu Espírito Santo em nossas mentes e também diretamente no nosso coração. Fale conosco, transmita aquilo que o Senhor tiver que transmitir para cada um de nós, corrija, ensina, exorte, porque estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós pedimos agora encarecidamente que nada venha atrapalhar, que todas as potestades malignas estejam agora repreendidas pelo poder do nome e pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Amém. Oh, glórias ao Cordeiro de Deus. Como é gostoso orar, falar com o nosso Pai e ouvir o Pai falar conosco. E aproveito para lembrar mais uma vez que a rádio ela tem um site próprio, que é o www.radiomateus633.com. A grande maioria dos ouvintes conhece o site, mas sempre temos novos ouvintes. Então você já fica sabendo que a rádio possui o site. E eu vou repetir agora: www.radiomateus633.com. No site você vai poder ter acesso a vários devocionais que falarão contigo, com o teu coração, dando força, renovando as esperanças. Como é gostoso dar início ao dia fazendo o devocional, tendo contato com a palavra de Deus. Amém? Também temos no site da rádio aquela grade musical, músicas espirituais que falam diretamente ao nosso coração. O pastor João Alves também entra várias vezes ao dia, ao vivo, trazendo uma mensagem de fé, esperança, uma pregação, um ensino, aquela voz calma, tranquila e cheia de sabedoria que toca nos nossos corações. Gosto muito de ouvir o pastor João Alves pregando, porque ele traz e ele transmite uma tranquilidade e uma paz para todos que estão ouvindo. E no site você vai encontrar também um trabalho ou um estudo intitulado Teologia do Caráter. Também foi o pastor João Alves
o realizador, aquele que estudou, que pesquisou, escreveu este estudo que nos ensina um pouco mais sobre o caráter do nosso Deus, as características do nosso Pai. E sabendo o caráter de Deus, nós passamos a ter melhor compreensão do que efetivamente Papai, o nosso Deus, quer transmitir para você e para mim através da sua palavra. Tudo aquilo que ele fala na Bíblia para você e para mim, nós passaremos a entender de uma forma mais firme e mais profunda. Então fica aí a dica, o estudo Teologia do Caráter, uma leitura dinâmica, rápida, 25 a 30 minutos, e você também pode fazer o download, ou seja, baixar no seu smartphone ou no seu computador. E numa melhor hora do dia, na melhor conveniência e no conforto da sua casa, você vai lá, resgata o arquivo e vai fazer a leitura e vai aprender sobre o caráter do nosso Deus. Amém? Agora eu quero convidar você, respeitosamente, para irmos diretamente para a leitura da palavra que o Senhor preparou para nós no dia de hoje. O livro é de Marcos. Você já pode abrir aí no livro de Marcos. O capítulo é o de número 9, versos 14 até o verso de número 30. E muito prazerosamente, respeitosamente, em homenagem a todos os irmãos católicos que também acompanham a programação da Rádio Mateus 633, iremos hoje ler Marcos 9, 14 a 30, na versão Ave Maria. E se eu puder fazer um pedido para cada um dos amados ouvintes, que uma vez efetuada a leitura, que você possa manter aberta a Bíblia, e assim todos nós teremos um melhor aproveitamento do conteúdo proposto para a meditação de hoje. Amém? Então, Marcos capítulo 9, versos 14 a 30. Depois, aproximando-se dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e os escribas a discutir com eles. Todo aquele povo, vendo de surpresa Jesus, acorreu a ele para saudá-lo. E Jesus lhes perguntou: que estáis discutindo com eles? Respondeu um homem dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e fica endurecido. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas não o puderam. Verso de número 19. Respondeu-lhes Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei-o a mim. Eles lhe trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, o espírito o agitou fortemente, caiu por terra e revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo lhe acontece isso? Desde a infância, respondeu-lhe. E o tem lançado muitas vezes ao fogo e à água para o matar. Se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-nos, compadece-te de nós. Disse-lhe Jesus: se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê. Imediatamente exclamou o pai do menino: eu creio, vem em socorro à minha falta de fé. Vendo Jesus que o povo afluía, intimou o espírito imundo e disse-lhe: espírito mudo e surdo,
eu te ordeno, sai deste menino e não tornes a entrar nele. E, gritando e maltratando-o extremamente, saiu. O menino ficou como morto, de modo que muitos diziam: morreu. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu-o e ele levantou-se. Verso de número 28. Depois de entrar em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe em particular: por que não podemos nós expeli-lo? E Jesus disse-lhes: esta espécie de demônios não se pode expulsar senão pela oração e pelo jejum. Tendo partido dali, atravessaram a Galileia. Não queria, porém, que ninguém o soubesse. Amém. Que palavra gloriosa, maravilhosa. Com certeza, entre os amados ouvintes da Rádio Mateus 633, devemos contar com alguns professores, algumas irmãs professoras, e vocês sabem que para o desenvolvimento das suas aulas existe um plano de aulas. No início do ano, o professor, a professora já sabe exatamente aquilo que ele vai ensinar e apresentar aos seus alunos. E é muito interessante, observando o livro de Marcos, que Jesus também tinha as suas técnicas, as suas táticas e os seus métodos para ensinar não somente os seus discípulos, mas primeiramente judeus e depois, num segundo momento, os não-judeus. Nada, absolutamente nada do que Jesus fez aqui na face da terra em sua primeira vinda deixou de ter o seu propósito. Ele sempre teve o seu propósito já fixado antes mesmo dele realizar alguma coisa. Isso fica muito bem estampado, queridos irmãos, quando o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, escolhe, separa 12 pessoas comuns dentre o povo e os conclama para segui-lo na qualidade de discípulos. Se observarmos agora Marcos, lá no capítulo de número 6, houve a primeira multiplicação, ou a grande multiplicação de pães e peixes. Foram 5 pães e 2 peixes, aonde sobraram 12 cestos, e por volta de 5.000 pessoas que se alimentaram. E Cristo mandou dividir aquele povo, aquela multidão, de 50 em 50, ou de 100 em 100. E o seu objetivo com essa divisão de 50 em 50 ou 100 e 100 era exatamente mostrar que ele, Cristo, o ungido, o separado, o enviado, aquele que o povo de Israel estava aguardando, o Cristo, o nosso Jesus, estava reunindo as ovelhas perdidas de Israel, aleluias. Ele ali na qualidade de pastor que alimentava o rebanho, repetindo agora, na prática, exatamente o que ele, Cristo, havia falado ali em Marcos 6, verso de 34. Ali ele disse, ao olhar o povo, são ovelhas sem pastor. Então Cristo, ele sempre teve o seu objetivo muito claro. Tudo que ele faz, fez e fará tem um objetivo, inclusive nas nossas vidas. Agora, se nós lembrarmos do milagre realizado pelo nosso Jesus em favor daquela mulher Cirofenícia, do capítulo 7, que apelava insistentemente a Jesus Cristo para livrar a sua filha de um espírito demoníaco, Cristo
tinha um objetivo muito claro, um ensinamento muito claro ao dar aquela resposta: deixa primeiro que se fartem os filhos, ou seja, os filhos de Deus, o povo de Deus. E ele arremata: porque não é bom tornar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, aleluias. Ou seja, ele estava dizendo: você não é filha de Abraão. Mas nesta resposta aparentemente dura, Jesus não estava negando a cura e o atendimento do pedido insistente daquela mãe que não fazia parte do povo de Deus. Ela não era filha de Abraão, mas ele tinha um objetivo muito claro de mostrar e ensinar que agora ele estava saindo, aleluias, do meio do povo judeu e chamando, conclamando a todos os outros povos para serem filhos do Deus vivo, aleluias. Quando aquela mulher, ela responde: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ali aquela mulher gentia, cirofenícia, aleluias, ela estava reconhecendo Jesus como o doador do pão da vida, aleluias. Ali ela ganhou a cura da sua filha, aleluias. O nosso Jesus é maravilhoso, é eterno, é glorioso. No primeiro milagre, aqui em Marcos 6, da multiplicação dos pães, Jesus tinha como objetivo principal ensinar e alimentar o povo judeu, os verdadeiros filhos de Abraão. Uma vez feito isso, ele determina que seus discípulos entrem num barco e sigam adiante até o outro lado do lago, até Betsaida, próximo da costa norte. E ele próprio, Jesus Cristo, vai orar sozinho e mais tarde caminha sobre o mar e junta-se aos discípulos. E já nesse segundo milagre, ou milagre da mulher cirofenícia, fica claro que Jesus já apontava para o reino de Deus, mas o reino de Deus que agora inclui homens, mulheres e crianças de todas as línguas, aleluias, glórias a Deus por isso, e de todas as nações. Aqueles privilégios outrora exclusivos dos judeus, agora têm um fim. O nosso Pai, o nosso Senhor, mostra o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia e o seu interesse por todas as pessoas, abrindo os portões e os limites do reino, tanto para gentios quanto para judeus. E essa mensagem tem um significado especial para todos nós, inclusive você e eu, no dia de hoje, porque nós também fomos atingidos e acolhidos por esse Deus amoroso que nos resgatou através de Jesus Cristo e nos adotou agora como filhos amados do Pai. Então você que está aí ouvindo pela rádio Mateus 6,33, tem um ótimo motivo para se alegrar no Espírito, porque você é filho amado do Pai. Amados, em cada milagre, em cada pregação, junto com o povo, com aquela multidão, ou a sós com os discípulos, o nosso irmão Jesus transmite os seus ensinamentos e declara que a partir deste momento, numa nova fase que transpõe aquela primeira fase das curas, das libertações, da demonstração de sua autoridade e poder sobre a força da natureza, quando ele diz para o vento: aquieta-te, para o mar, acalma-te, aleluias, ele mostra a sua autoridade. Ele também mostra a sua autoridade sobre os espíritos imundos, mas a partir de um certo momento do seu ministério,
Marcos registra que agora o Senhor, ele passa a novos ensinamentos, apontando para as exigências de Deus, sim, do nosso Pai, do nosso Senhor, em relação a todos aqueles que querem ser seus discípulos. Você é um discípulo do Senhor? Você quer ser um discípulo do Senhor? Então saiba que existem as exigências de Deus em relação a cada um dos seus discípulos. Portanto, agora, a natureza e o caminho do discípulo precisam o quê? Se equiparar, se igualar de acordo com quem Jesus é e para onde Jesus está indo. Isso se resume naquilo que Paulo, o nosso irmão Paulo, disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora o Senhor começa a ensinar, Jesus Cristo começa a dar um novo ensinamento aos seus discípulos, inclusive para você e para mim, dizendo o seguinte: agora não é mais você, agora você tem que ser o mais parecido comigo, e você agora não vai andar aonde você quer andar, mas você vai andar nos meus caminhos. Será que nós estamos parecidos com Cristo? Será que nós estamos colocando os nossos pés nos caminhos que Jesus Cristo colocaria? É uma boa pergunta, uma boa reflexão para os nossos dias. Aonde nós estamos indo, Jesus Cristo entraria? Jesus Cristo pisaria? As pessoas, quando olham para cada um de nós, será que eles veem Cristo em nossas vidas? Assim, queridos, o discipulado, ser discípulo, é seguir Jesus. Agora, Jesus mostrando através de um relacionamento pessoal com Ele. Aleluias. Se nós pensarmos que os rabinos daquela época faziam com que os seus alunos se apegassem à frieza da letra da lei, eles só seguiam a lei. Os filósofos, principalmente da Grécia Antiga, eles ligavam os seus estudantes ao quê? Ao princípio da verdade. Os profetas, eles se colocavam de lado, de modo que a sua mensagem transmitida tinha que se sobressair em relação à sua pessoa. O que valia era a mensagem e não a figura do profeta. E agora, num contraste grandioso em relação a tudo isso, aparece Jesus, o nosso irmão, e ele chama a atenção para uma nova realidade, uma aliança pessoal entre ele e Cristo e aqueles que o seguem, aleluias, descobrindo quem efetivamente é Jesus. As pessoas também descobrem um novo sentido para a sua própria vida e para a sua própria existência. Assim foi com você, assim é comigo. Pessoas vazias, sem rumo, agora descobrindo quem é Jesus, aceitando Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, seguindo-o, nós passamos a ter um sentido em nossa existência. Amados, seguindo a Jesus, aleluias, todos nós agora somos livres para vivenciarmos todo aquele potencial que Deus reservou para cada um de nós. Jesus então chama a si aquela multidão, porque a sua palavra não ficou limitada, aleluias, dá vontade de chorar, irmãos, quando eu falo isso. A sua palavra não ficou limitada àqueles 12 iniciais. Ao contrário, a sua palavra diz respeito a todos que aspiram pela vida justa que Deus deseja, inclusive você e eu que o aceitamos como Senhor
e Salvador. Aleluias! Amados, uma vez ultrapassadas essas introduções, nós chegamos nessa mensagem de Marcos 9, 14 até o 30, que fala de um pai sofredor, que sofria pela situação muito difícil do seu filho, que padecia desde criança, então deveria ser já um jovem, mas que desde a sua tenra infância sofria em razão do ataque de espíritos imundos. Então havia um pai sofredor que vacilava entre a dúvida e entre a fé. E me permitam, eu não sei você, mas esse vacilo desse pai entre a dúvida e a fé me confrontou, porque em várias situações da minha vida eu fiquei exatamente nessa encruzilhada que esse pai também atravessou. Ficar entre a dúvida e a fé. Nós queremos acreditar, nós queremos crer, nós conhecemos Jesus Cristo, mas quando vem a dificuldade, parece que a dúvida, ela quer roubar o espaço da nossa fé. E o que é que aconteceu nessa situação? Então vamos verificar a partir de agora, para que também possamos aproveitar esse ensino de Jesus e fortalecer a nossa fé. Aleluias! O nosso irmão Marcos aqui passa a descrever uma cena muito triste, muito tensa, muito nervosa, que resultou de um encontro entre os discípulos e um espírito mau. Aqui nós vamos lembrar que o nosso Jesus estava no alto do monte orando, na companhia de Pedro, de Tiago e de João, onde houve aquela transfiguração, uma teofania, onde surge a figura de Elias e de Moisés. Então 3 discípulos estavam com Jesus Cristo nessa situação e depois eles desceram. Então ali embaixo ficaram 9 discípulos, ali embaixo no meio da multidão. Este é um enredo da situação. Então ali no capítulo 9, a partir do verso 14, que nós efetuamos a leitura, encontramos uma grande multidão. Sempre que Jesus estava próximo, havia uma grande multidão, e essa multidão estava cercando aqueles 9 discípulos que não haviam subido o monte com Jesus. E junto dessa multidão, alguns doutores da lei aproveitaram da situação que Jesus estava longe. Sempre que Jesus está longe de alguém, de nós, se nós estivermos longe de Jesus, querido irmão, querida irmã, a situação complica. Sempre vai haver confusão quando deixamos Jesus longe das nossas vidas. E aqui Marcos 9 mostra exatamente o que é que estava acontecendo quando Jesus estava longe. Isso nos lembra a passagem de Moisés, quando ele subiu no monte Sinai para falar com Deus e anotar as 10 leis nas 2 tábuas que o Senhor escreveu. Enquanto Moisés estava com Deus, o povo de Israel, que havia acabado de sair do Egito, estava lá embaixo com Arão, e bastou poucos dias para que virasse uma bagunça, uma confusão, uma discussão, porque quando Jesus está longe do homem, a confusão é certa. Então não se afaste de Jesus, não se afaste do Senhor seu Deus. Amém? Então essa grande multidão estava ali, junto com os 9 discípulos. Alguns doutores da lei aproveitaram a oportunidade para arrumar uma confusão, diminuir e desacreditar a figura de Jesus perante o povo.
e surge assim uma grande discussão. Mas vamos observar que aquela multidão, ao ver Jesus chegando, ficaram maravilhadas e correram para encontrá-lo. Quando Jesus chega, não tem jeito, as pessoas ficam maravilhadas e tudo muda, tudo se transforma. Quer transformar a sua vida? Quer mudar para melhor? Então se aproxime de Jesus Cristo. Aqui as pessoas correram para encontrá-lo, para saudá-lo. Então não fique parado e nem fique caminhando devagar, mas corra em direção a Jesus, porque Ele está de braços abertos para te abraçar e te receber. Amém? E ali o nosso irmão Jesus, ele pergunta sobre o motivo da discussão. Escuta, o que é que está acontecendo? E ali aparece o nosso pai, aquele pai que está angustiado. Quem é o pai e a mãe que não se angustia em razão de uma situação difícil do filho ou dos filhos? E aquele homem muito angustiado, ele fala: mestre, eu trouxe para o senhor o meu filho, está ali no verso 17, e passa a contar toda a história da situação triste e desesperadora do seu filho. Você também tem alguma coisa para falar com Jesus? Conta a tua história para Jesus. Por pior que seja, por mais triste, mais desesperadora, tenha certeza absoluta que o Senhor está com os ouvidos prontos, e mais do que os ouvidos prontos, Ele tem interesse em ouvir a tua história. Ele já te conhece, Ele sabe exatamente o que se passa, mas Ele quer ouvir de você, da sua boca, porque aí você está mostrando que tem confiança na pessoa de Jesus. Então o menino, ele era controlado por um espírito mau, e os sintomas dele lembram exatamente aqueles sintomas que os nossos médicos de hoje diriam da epilepsia. Ele ficava duro, a boca ficava rangendo os dentes, ele babava, então parece muito a epilepsia. E na ausência de Jesus, que estava em cima do monte com os 3 discípulos, aquele pai esperava que os discípulos fossem capazes de expulsar aquele espírito maligno. Porém, no entanto, os 9 discípulos, eles falharam. E alguém pode se lembrar do que foi pregado há alguns dias atrás, no capítulo 6 de Marcos, ali no verso de número 7, se você quiser dar uma olhada, é interessante. Jesus, ele escolheu os 12, chamou para si aqueles 12 homens e começou a enviá-los de 2 em 2. Você vai se lembrar disso. E o que aconteceu? Jesus ali em Marcos 6 deu poder para aqueles 12 sobre os espíritos imundos. Mas aqui no capítulo 9, aquele pai desesperado leva o seu filho para 9 discípulos. Eles estavam em 9 reunidos e nenhum deles foi capaz de expulsar aquele espírito maligno. Foi aí então que Jesus exclama: ó geração incrédula, até quando que eu estarei junto de vocês? Até quando eu vos sofrerei? Ou seja, eu terei que suportar vocês. Ali verso 19. Ao falar isso, queridos irmãos, ele já estava fazendo uma alusão, um apontamento à ausência dele num futuro muito próximo. Ele já está a caminho de Jerusalém. Nós temos que lembrar disso. Ele já estava em direção a Jerusalém. Ele seria tirado do meio do seu povo e elevado na cruz. Ele já sabia disso. Por isso que ele fala: ó geração, até quando eu vou estar com vocês? Então, o que farão os discípulos durante a sua prolongada ausência? E com aquela paciência
de Cristo, infinita, amorosa, o nosso Jesus, ele continua a ensinar, a instruir os 12 e a prepará-los, para o dia em que eles ficariam sozinhos e teriam que dar continuidade à obra que o Senhor estava ensinando a eles. Logo em seguida, o nosso Cristo ordena que tragam o menino, e aqui o texto não relata se ele pediu isso para os discípulos ou para alguém da multidão ou para o próprio Pai, mas a verdade é que ao fazer isso, traga para mim o menino, ele desviou a atenção que estava sobre aqueles discípulos que não haviam conseguido expulsar o demônio e que haviam sido repreendidos agora por Jesus. O Cristo, ele traz para si a atenção da plateia ou daquela multidão. E assim como Jesus havia ordenado, lá no capítulo 9, a partir do verso 20, alguém traz o menino com aquele espírito maligno. E muito interessante que mesmo antes de Jesus falar alguma coisa, dar alguma ordem, ou de agir, levantar a mão, ou fazer alguma outra coisa, aquele espírito mau bateu os olhos sobre Cristo e já sentiu todo o poder, força, aleluias, e o peso da autoridade de Jesus. E com isso aquele espírito mau demonstra o seu controle sobre aquele menino, causando no jovem uma forte convulsão. Acontecido isso, imediatamente Jesus, que está sempre atento ao que acontece, inclusive ele sabe tudo o que acontece em relação às nossas vidas. Querido irmão, querida irmã, ele está sempre atento em relação a cada um de nós. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele não pestaneja, ele não dorme, aleluias. Ainda que subirmos lá no mais alto céu, ele ali estará conosco. E se nós descermos até o mais profundo dos profundos, o Senhor também estará nos olhando. Então, aqui Jesus, quando viu aquilo, pressentiu, já pergunta para o Pai: há quanto tempo isso lhe sucede? Há quanto tempo isso acontece com o seu filho? Ali no verso 21. E aquele pai desesperado diz que os ataques vão e voltam desde quando aquele filho dele, aquele jovem, era um garotinho, ou seja, desde a mais tenra idade, aquele jovem estava sofrendo, não só ele, mas toda a família. E por que Jesus iniciou essa conversa com o pai? Não bastaria ele, naquela convulsão do espírito maligno em relação ao menino, dar uma ordem e expulsar? Por que ele conversou com o pai? Amados, com essa pergunta, o nosso irmão Jesus, ele mostra e mostrou para aquele pai, mostrou para aquela multidão e mostrou para os discípulos, e também mostra para você e para mim hoje o seu genuíno interesse pelas pessoas. Nós dissemos lá no início que Jesus, ele agora apresenta algo diferente, um ensinamento diferente, um ensinamento aonde ele prioriza o relacionamento. O evangelho é relacionamento. E aqui ele conversa com o pai, mostra o seu interesse pela figura, pela pessoa do menino, e inicia este relacionamento com o pai. O nosso Jesus, ele ama se relacionar com as pessoas. O nosso Cristo, ele ama se relacionar com você
querido irmão que está ouvindo aí através da rádio Mateus 6,33. Você, querida irmã que está aí na sua casa, está na igreja, no carro, não sei aonde, saiba que o Senhor, Ele sente um enorme prazer no relacionamento com você. Quando Ele ouve a tua voz em oração, quando Ele recebe o teu jejum, glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O relacionamento, Ele adora o relacionamento do seu povo com Ele, aleluias. E aqui é exatamente isso que Ele mostra e nos ensina. Ele inicia um relacionamento com o Pai. Jesus, Ele procura atender às necessidades, do Pai, enquanto busca solucionar a grave e aflitiva situação do menino. Aquele pai percebe a preocupação de Jesus. Jesus, ele se preocupa com você, não no sentido pejorativo da palavra preocupado. Ele ficou preocupado, ficou meio que balançado. Não, a preocupação é no sentido de que ele se volta para você, para os seus problemas, para a situação que você coloca diante dele. Essa preocupação é no sentido de que ele está atento a tudo aquilo que acontece com cada um de nós. E aqui, nessa passagem em Marcos 9, não é diferente. O pai percebe que Jesus está preocupado ou interessado no que efetivamente tem acontecido. Jesus, ele conhece a nossa estrutura e a nossa fraqueza. E aqui ele também conhecia a estrutura e a fraqueza desse pai. Por que eu digo isso? Porque esse pai, antes, ainda que de uma forma velada, ainda que entre linhas, ele fez uma acusação em relação a Jesus. No verso 17, quando alguém perguntou alguma coisa, quando Jesus perguntou precisamente o que é que estão discutindo aqui, aquele pai, ele responde: Mestre, Senhor, Jesus, eu te trouxe o meu filho que tem o espírito mudo. Ou seja, eu te trouxe aqui, mas até agora não deu certo. O Senhor não estava aqui. É isso que ele estava dizendo nas entrelinhas. Mas agora esse mesmo pai dá um grito desesperado aqui no verso de número 22. Ali na parte B do versículo 22 ele diz: Jesus, se o Senhor, porém, podes fazer alguma coisa, ajuda-nos, compadece-te de nós. Ah, queridos irmãos, essa voz forte, esse pedido de um pai em favor do seu filho que estava sofrendo, aquele pedido, compadece-te de nós, ajuda-nos, aquilo amoleceu o coração já terno e amoroso de Jesus Cristo. Como é que está o teu pedido diante de Jesus? Você tem clamado: Senhor, ajuda-me. Senhor, se compadeça de mim, se compadeça da minha família, se compadeça do meu esposo que está enfermo, da minha mulher que está numa cadeira de rodas, acamada, talvez num estado vegetativo. Senhor, cuida dos meus filhos, a minha filha que se encontra numa situação dificultosa, talvez de prostituição, talvez de drogas. Senhor, compadece-te. Será que nós estamos clamando como esse pai clamou? Compadece-te de nós, compadece-te do meu filho, da minha esposa, da minha situação, compadece-te da minha casa, compadece-te da minha despensa que está com pouca provisão, do emprego que eu não tenho, aleluias. Será que nós estamos clamando como esse pai clamou? E saiba que ao clamar, Jesus, ele está sempre pronto e bem próximo para ouvir o seu clamor, aleluias, aleluias. Jesus dá uma resposta que mostra o seu amor e a sua
capacidade, a sua autoridade, o seu poder. E ele fala para aquele pai: tudo é possível ao que crê. Ali no verso 23, ele fala para você e para mim: tudo é possível ao que crê, mas tem que acreditar de todo o coração. Jesus conhecia o sentimento daquele pai sofredor que perambulava, que estava entre a dúvida e a fé. Por isso que ele deu essa resposta do verso 23: tudo é possível ao que crê. Aquele pai, ele confessa, finalmente ele confessa ao nosso irmão Jesus, aleluias, toda a sua luta interior, ao exclamar: Jesus, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé, ali no verso de número 24. Irmão, quantas vezes nós deixamos de confessar para Jesus os nossos verdadeiros sentimentos que estão morando dentro dos nossos corações. Ele conhece todos eles, nada é encoberto ao nosso Jesus. Mas quantas das vezes nós não confessamos aquilo que está dentro de nós, uma verdadeira luta interior? Às vezes é um pecado, é aquele pecado que insiste nos atrapalhar, que insiste querer roubar a nossa comunhão e intimidade com Deus. É aquele pecado que parece que nós estamos quase vencendo, mas que volta com toda a força, porque nós não confessamos para Jesus essa nossa luta interior. É um vício, é alguma coisa que possa estar nos aprisionando. Se for a sua situação essa, não me importa qual, ninguém está te perguntando nada, Jesus conhece, mas fale com Jesus, faça como esse pai, confesse a sua luta interior e exclame: Senhor, o que está me atrapalhando é exatamente isso, é a droga, é a mentira, é a inveja, é a prostituição, é a pornografia, é a bebida, é isso, é aquilo. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé, ou seja, ajuda-me na minha fraqueza. Aqui na nossa história em Marcos 9, o nosso pai reconhece finalmente a sua necessidade de ser ajudado por Jesus Cristo. Ele precisava ser ajudado por aquele que era, é e sempre será mais forte do que o nosso inimigo, do que o pecado, do que o vício. Ele é o Senhor dos senhores, o nosso Deus forte, aleluias. E esse pai, ele reconhece a sua necessidade de ajuda por alguém que era mais forte do que a sua incredulidade. Ajuda-me na falta da fé. E ali, ao mesmo tempo, ele afirma a sua confiança, mas ele não oculta a sua descrença. Ele confessa: Senhor, eu preciso da sua ajuda. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui agora ouvindo essa mensagem estão na mesma situação, confiando, mas precisando da ajuda e da força de Jesus na sua vida. Então faça como esse pai: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé, na minha descrença, na minha fraqueza. Eu preciso de Ti, Senhor, porque eu não vou conseguir vencer isso sozinho. Eu clamo pela Tua ajuda, aleluias. O nosso amigo de Marcos 9, esse pai que vacilava entre a fé e a dúvida, ele sabia que a sua fé era fraca, imperfeita, mas ele também sabia que confiava na pessoa de Jesus, aleluias. E o que é que aconteceu? Jesus ajuda aquele menino, da mesma forma que ele está pronto para ajudar você, querido irmão, querida irmã. Ele ordena com toda a autoridade ao espírito maligno que saia dele e que não volte nunca mais, conforme ali relatado no verso de número
25. O eu da ordem de Jesus, eu te ordeno, não deixa qualquer alternativa ao demônio. Aleluias. O diabo sabia quem era este eu. Este eu era nada mais, nada menos que o nosso Cristo, que tem toda a autoridade, todo o poder, aleluias. E quando ele disse, eu te ordeno, o diabo não teve como resistir. E saiba você que essa mesma autoridade está ao teu favor, aleluias. Basta você clamar, aleluias. Peça ajuda deste que tem todo o poder e toda a autoridade sobre o seu nome. O seu sangue tem poder sobre todas as coisas. Clame, porque o inimigo vai ter que bater em retirada em relação à sua vida. Aleluias. Um menino outrora sem futuro, doente, sem segurança nem mesmo para sair da sua casa, porque não sabia quando o inimigo iria tocá-lo, mas agora Jesus, pelo poder da sua palavra, pela autoridade do seu sangue, aleluias, concede àquele jovem uma base da qual ele pode contemplar um futuro agora com confiança. Ele expeliu, ele mandou embora a causa do problema, e os sintomas também desapareceram, aleluias. O Senhor quer dar um futuro brilhante, confiante para você que está ouvindo agora a Rádio Mateus 6,33. O Senhor, Ele tem um futuro digno, pleno, de alegria, de confiança para você. Pessoas agora com síndrome do pânico, com depressão, pessoas desesperançosas, o te calabasteia, ouça o que o Senhor manda te dizer. Ele tem um futuro de confiança, Ele pode trocar agora, aleluias, essa situação de dificuldade e sem esperança no futuro, por um futuro com confiança na sua vida. Basta você crer, basta você clamar o nome de Jesus e você vai ver o que irá acontecer. Mas aqui, amados, é necessário chamar a atenção de todos nós. O inimigo é traiçoeiro, ele é sujo, ele veio, como eu já disse, para matar, roubar e destruir. Porque quando Jesus deu a ordem, eu te ordeno, saia, não volte mais, aquele demônio retirou-se, mas quando ele saiu, ainda tentou causar dano ao menino. Ele convulsiona violentamente e dá a impressão até mesmo que aquele menino morreu. O diabo, ele faz exatamente isso, ele quer matar as nossas esperanças, ele quer confundir aquilo que Jesus muitas das vezes faz em nosso favor. Ele tem esse papel, o de confundir, mas Cristo não se deixa vencer, e tudo que vem da parte de Deus não é de confusão, muito pelo contrário. Quando aquele pai viu o menino caído como se estivesse morto, a sua fé foi mais uma vez testada. Amados, queridos, tudo está envolvido nesta palavra, fé, aleluias. Aquela multidão também achou que aquele menino estava morto. Pensaram até, olha, Jesus fez algo e um menino morreu, mas Cristo mais uma vez fortalece a fé de todos, não só do Pai, não só dos discípulos, e também da sociedade ou daquela multidão, porque Ele estende as suas mãos, levanta aquela criança, ergue aquele menino e ele sai vivo, alegre, feliz, curado, em direção aos braços do seu Pai. Aleluias! O Senhor também está com as mãos estendidas e levantando pessoas neste momento. O Senhor, Ele estende as mãos, xerebasto e delebasteia, e Ele agora começa a fortalecer, aleluias, e a colocar em pé pessoas que estão agora aqui na Rádio Mateus 6,33, aleluias. E finalmente, amados, por causa do nosso tempo que já foi, fica uma grande lição em tudo isso.
Por que que os discípulos, aqueles 9, não conseguiram expulsar esse demônio? Em vez de reconhecer a dependência de Deus, exclusivamente de Deus, e aqui fica um alerta para cada um de nós, para mim em primeiro lugar, e depois para cada um dos amados irmãos. Aqueles 9 discípulos que haviam recebido poder para expulsar demônios, eles deixaram de reconhecer a sua dependência de Deus. Aqueles discípulos presumiram ter capacidade própria para lidar com os problemas. Eles achavam que o sucesso já estava garantido. Eles estavam pensando assim. Por quê? Porque eles já haviam recebido autoridade para expulsar demônios. Lá no capítulo 6, verso de número 7, como já foi relatado. E deu certo. Ficou demonstrado em realizações passadas, conforme registro em Marcos 6, verso de número 13, e ratificado, corroborado no verso de número 30. Contudo, amados, fica um alerta: não há vitória automática, nem para mim, nem para você, e nem para ninguém, nem para aqueles que seguem a Jesus. Não existe nada automático. Deus, Ele continua e sempre continuará mantendo o controle e o governo sobre o seu poder. Aleluias! É bobagem, é utopia imaginar que seja nosso poder, o nosso controle. Aleluias! Se acharmos isso, nós estaremos, aleluias, confiando em nós mesmos, em vez de confiar em Deus. E fica aqui um alerta, mais um alerta: um ministério eficaz, o teu ministério, a tua vida espiritual, aleluias, para ser eficaz, não é uma consequência da sua habilidade pessoal, de muito saber, de muito aprender, de muito interpretar, de falar várias línguas, de ter vários cursos, vários diplomas pendurados ali na sua parede. Aleluias! Não é consequência de nenhuma habilidade pessoal, de nenhuma força pessoal, de nenhum sucesso anterior ou de programa que já deu certo. Um ministério eficaz, ele começa, aleluias, e ele sobrevive com dependência exclusiva em Jesus, que se expressa aonde? Na oração confiante, e leva você e eu e todos os que sofrem à fé em Jesus e à libertação do domínio do nosso inimigo. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai querido, Pai eterno, obrigado por essa palavra, Senhor. Esteja conosco em todos os instantes, e que nós possamos clamar o Teu nome, confiar, e nos momentos em que titubearmos entre a dúvida e a fé, possamos dizer: ajuda-nos, Senhor, ajuda na minha fraqueza, ajuda na minha falta de fé, Senhor, e que nós possamos depositar a confiança do nosso ministério e da nossa própria vida espiritual na dependência exclusiva de Jesus Cristo. Aleluias! Que Ele seja sempre o nosso autor e consumador da fé, e que nós possamos dizer não ao nosso eu e de falar: Jesus, viva em mim, Senhor. Oh, papai querido, muito obrigado. Visita as crianças de rua, visita os drogados, visita agora as penitenciárias, dá libertação, papai, os doentes, aqueles que estão partindo, dê mais uma oportunidade àqueles que não têm a tua salvação. Eu te clamo, Senhor, visita os ouvintes da Rádio Mateus 6,33, os familiares, os clamores, os pedidos. Senhor, as mãos estendidas em direção ao teu trono, estenda também a tua mão e coloca eles em pé. Me deixa em pé também, Senhor. Fortaleça, aleluias, a minha carne e meu espírito. Visita o pastor João Alves, a família,
Aqueles que estão diante da tua obra sofrem ataques, então ele precisa estar debaixo das tuas mãos poderosas. E eu te peço, Senhor, visita a saúde do teu servo. Te peço em favor do meu filho, tu sabes o que, Senhor. Te peço em favor do meu irmão e de todos aqueles que estão passando por dificuldade de uma depressão, de uma síndrome de pânico, Senhor. Em nome de Jesus. E assim, amados, confiando no poder do nosso Deus e no seu amor sobre as nossas vidas, eu me despeço no amor do nosso Deus, na consolação do Espírito Santo, sabendo que Ele é aquele que zela e vela por todos nós. Amém e amém. Até uma outra oportunidade, se assim o Senhor permitir.